Hoje eu vim de verde, combinando com os slides de hoje, que eu coloquei todos na cor verde, hein? Minha roupa de gala, que verde é uma das minhas cores institucionais. É difícil falar uma cor institucional, porque eu sou uma pessoa que é multicolorida. Ó, a Fátima também é multicolorida. Assim, a gente gosta de muitas cores, sabe? Eu me conecto muito às cores e à percepção e à sensação que as cores promovem nas pessoas. Então, eu acho isso literalmente foda. Então, É muito legal. né, a arte, a gente que lida com a arte de alguma forma tem essa percepção. Bom, então vamos lá. Só relembrando, né? A gente tem aqui o nosso mapa da semana, onde a gente está pegando nos nossos 5 dias, onde a gente vai passar por todo o plano, por todo o framework do método Storyboard, Storybrand, e a gente vai arrematar com a narrativa foda. A gente vai fazer isso juntos, tá? E hoje a gente vai começar o nosso dia 3. Pronto. Vamos começar o nosso dia 3 com o nosso quarto elemento do método SB7, que vai levar a gente à nossa narrativa foda, nossa narrativa forte, original, desejável e autêntica. E esse quarto elemento é o plano, tá? Então, qual vai ser o nosso objetivo? A gente identificar nosso plano, a gente traçar o nosso plano de processo e a gente esquematizar o nosso plano de acordo. Eu vou deixar bem claro a diferença deles. E completar esse bloco 4 do framework do SB7. Então, vamos lá. Para começar, toda transformação começa com um passo. E o seu plano mostra exatamente aonde o seu cliente pisa, qual caminho que esse herói está seguindo. Se a pessoa não entende como ela vai chegar lá na frente, no objetivo dela, ela não vai dar o próximo passo, tá? E a jornada do seu cliente, ela precisa ser um caminho simples e fácil de dizer. Falável é a expressão que a gente usa. Fácil de falar. Você está se vendendo e você está sendo simples e direto, tá? Então vamos lá. Tem 3 erros que são mais comuns nessa jornada. O primeiro é falar do seu método, é falar da sua ferramenta ou falar do seu bastidor. Então, é como se eu falasse assim: Oi, Lise, tudo bem? Quero te convidar para você conhecer o meu método Marca Foda, que eu uso o framework do Story Brand. E aí eu vou te mostrar lá na minha reunião no Zoom, no meu grupo do Casulo. O que que eu te falei? Nada, né? Nada. Mas se eu te falo assim: Oi, Lise, quero te convidar para a gente participar de um desafio de storytelling que eu vou te mostrar como é que você pode falar e vender para as pessoas certas. Já te fiz entender. Mesmo que você não saiba o que é storytelling. O segundo erro, explicar demais. Se eu, tudo bem, falei isso, poderia ficar por isso, mas eu digo assim. Aí, Liz, a gente vai fazer assim, todo dia a gente vai, eu vou te mandar, quando eu começo a te explicar demais, você começa a se amedrontar. Ai, cara, não, isso não é para mim, isso vai me dar muito trabalho, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho não sei o quê. Você ignora qualquer possibilidade de flexibilidade e de acerto. E o terceiro erro é complicar. Olha, Lise, por exemplo, eu dei uma complicadinha quando eu falei para vocês preencherem o formulário. Mas era importante isso para eu poder trazer esse olhar personalizado para cada um de vocês que estaria aqui ao vivo comigo. Mas eu tentei deixar isso claro da forma mais simples possível. Entende? Se eu falo assim, por exemplo, vocês já fazem parte de um grupo que é gratuito. Então, vocês já entram ali de uma forma meio que. Vocês já me conheciam, então vocês já entram de uma forma meio desconfiada. Até entender que o grupo gratuito é uma comunidade que vocês podem confiar e vocês podem ter meu apoio. Enfim, vocês entendem que não dá para a gente complicar, a gente tem que mostrar aquilo que realmente a pessoa está esperando. E a gente só consegue fazer isso quando a gente tem clareza sobre quem é o nosso herói. O nosso herói como pessoa, não como aquela, não somente como a persona, como o nosso público que a gente vai estudar e a gente precisa mapear isso sim. Mas a gente precisa ter esse olhar humano para aquilo, para as necessidades do outro, tá bom? Então, esses são os 3 erros mais comuns. E o plano, ele não é um processo interno. Ele é um caminho do cliente, não o seu.
Aí entra, Fernando, aquilo que a gente estava conversando antes de começar aqui. A necessidade de você estar apto a flexibilizar ou a propor possibilidades para seguir esse caminho. Por isso é importante a gente ter consciência do vilão com problema, associado aos problemas interno, filosófico, externo. Porque pode ser que aquele herói ele não vai trazer todos aqueles problemas dentro da vilania que ele vai enfrentar. Mas a gente precisa estar atento e a gente, com essas informações, a gente consegue criar multinarrativas. Então, a gente consegue falar com pessoas diferentes usando o mesmo discurso. A gente consegue colocar uma coisa num carrossel, no Instagram, ao mesmo tempo que a gente também consegue gravar um vídeo no TikTok e fazer um post no LinkedIn e gravar uma aula, um conteúdo mais denso no YouTube. Isso tudo são derivações de narrativas da sua marca, tá? Gente, eu tô falando tá demais. Eu percebi isso quando eu estava vendo a gravação. Não, tá ótimo. Vamos lá. Tipos de plano. No StoryBrand, mais uma vez, é uma das técnicas existentes de storytelling, mas é uma técnica que ela é muito assertiva e ampla. Então, por isso que eu elegi para ser o nosso desafio, tá? É, os tipos de plano que a gente tem são dois. A gente tem o plano de processo, que são passos simples, como vocês devem ter já visto no PDF, para esse cliente caminhar com você. E a gente tem o plano de acordo, que são as garantias, são aquele abraço que você dá, calma, respira, olha só, é possível, porque eu vou te ajudar, vou fazer assim, assado. São as garantias e compromissos que reduzem esse medo do cara seguir com você. E como é que a gente constrói um plano de processo? Vou trazer aqui separadamente o processo do acordo. Eu já falei, né? O plano de processo é um caminho simples. Ele é a sequência de três passos fáceis, três passos lógicos para a gente que está oferecendo. Três passos lógicos, óbvios, para a gente que já sabe, domina aquilo e está oferecendo para o nosso herói que precisa daquilo, para o nosso cliente que precisa daquilo. Tá? Então, essa sequência fácil de mostrar, curto, prático e direto, que vai levar o nosso cliente àquela transformação. Então, por exemplo, conhecer, aplicar, transformar. Um, dois, três. Outro exemplo, escolher, praticar, sentir a mudança. Um, dois, três. Outro exemplo, agendar, fazer, colher resultados. Um, dois, três. Então, esses exemplos aqui, eles são genéricos, porque eles funcionam para muitos tipos de jornada, para diferentes nichos. Então, por exemplo, pode ser uma jornada simples. Ó, a gente entende a sua situação, eu te mostro um caminho claro, você aplica e vê o resultado. Aqui a gente tem mais uma coisa de acordo misturada, mas entende que quando você domina o seu plano de processo, domina o seu plano de acordo, você consegue sintetizar isso em três passos simples. Para produto e serviço. Você me conta o que você precisa, eu crio o que a sua marca pede e você recebe algo claro e pronto para usar. Isso daqui é muito o que eu uso na minha narrativa de vender a minha consultoria Lupa. Você está dando ali os três passos e você está mostrando ao mesmo tempo os três benefícios que você vai entregar. A mentoria transformação. Você traz a sua marca como ela está, a gente constrói o seu roteiro e você comunica com clareza. Eu estou aqui mostrando uma mentoria aberta. Entende como tudo começa a fazer sentido quando você tem essa clareza dos três passos? Vou deixar isso aqui bem na prática para vocês. Ó. A premissa é você imaginar que o cliente está pensando assim, tá, mas como eu começo? Vai ser difícil? Eu preciso saber o que antes. O que acontece depois? E aí você vai responder isso. No primeiro passo, você vai mostrar um início extremamente acessível para esse cara. Aí você vai dizer, agendar uma consulta, preencher, entrar aqui, compre agora, escolher. Isso tem que ser simples e óbvio, e claro, direto. Depois, o segundo passo é o caminho que vai manter essa pessoa segura.
Então, você vai dizer: conversamos, criamos, acompanhamos, estruturamos, definimos, mapeamos. E o terceiro passo, você vai focar ali no resultado que a pessoa quer, no que ele vai sentir, na emoção que essa transformação vai promover nele. E aí você vai dizer: é a ação, é o resultado, sabe? É o implementar, é o viver. Você vai transformar, você vai sentir clareza. Ficou claro isso daqui? Esse é o caminho que vai levar, esse é o processo de 3 passos que vai levar o seu cliente ao objetivo dele. Esse é o seu plano, tá? Então, ele não é sobre a jornada interna do seu cliente, sobre o que vai acontecer quando ele entrar no seu produto, sabe? Sobre os módulos que ele vai cursar, sobre os níveis que ele vai passar, sobre o que ele vai poder ter depois. Não é sobre isso. É sobre o passo a passo de como funciona trabalhar com você, como funciona com foco naquilo que ele vai sentir. Então, um exemplo de plano de processo que eu uso na minha narrativa para consultoria Lupa. Você agenda uma sessão, nós criamos sua estratégia e você implementa e transforma a sua marca. Ponto. Depois que o cliente dá esse aceite, aí eu posso explicar detalhes para ele. Porque aí ele vai prestar atenção nesses detalhes. Aí esses detalhes vão ser fundamentais na decisão dele. Mas para ele se conectar à minha oferta, para ele se conectar ao meu discurso, ao meu conteúdo, eu preciso ter esses 3 passos. E como é que você constrói o seu plano de acordo? Ó, já viu? Já deixei ali escrito o processo. Eu sempre deixo uma coisinha escrita errada. Peraí. O plano de acordo, ele reduz objeções. Eles são aquelas promessas que deixam o seu cliente tranquilo, que faz ele ter certeza que vai continuar com você, sabe? Que rola aquela identificação, que dá aquele match genuíno. Não é nada técnico, não tem exagero, não tem promessa, não tem nada disso. É algo que você pode entregar genuinamente, sabe? Que já faz parte da sua marca, que torna você único, que torna você, de fato, forte, original, desejável e autêntico. Então, esse plano de acordo, ele acontece sem pressão, sem fórmula. Você não está do tipo assim, você vai ter clareza em cada etapa, eu explico tudo de forma simples, sem jargão. Você não caminha sozinho. Acompanhamento com sensibilidade. Você vai ter promessas reais, você vai fazer promessas reais que não são exageradas. Você entende o que faz e por que você faz. E aqui cabe, inclusive, você falar assim: a gente vai começar de um jeito, eu vou entender se é assim que funciona para você, a gente vai alinhar as expectativas e pode ser que isso se expanda para outra forma. Ou pode ser que isso leve a gente a menos tempo de conclusão por você assimilar de outra maneira. Essa transparência faz parte de um plano de acordo, tá? É o grande alinhamento de expectativas. Então, como é que você constrói esse plano? Você pensa: o meu cliente, o que que o meu cliente precisa ouvir para confiar em mim agora? É isso que vai levar você a ele aceitar o seu plano de acordo e chegar na transformação. Você vai usar sempre frases que alinham expectativas. Aqui a gente XXX, você pode esperar por isso, por YZ. Minha promessa é exatamente aquilo, sabe? Primeiro você precisa entender o que que você é capaz de entregar para poder enxergar no outro aquilo que ele está esperando. Então, por exemplo, a Lise, né? Vamos falar de um produto, depois se ela for querer também ensinar alguma coisa, mas você vai prometer a emoção que aquele cara está pedindo. Uma impressão certificada, uma impressão numerada, uma coisa exclusiva, uma coisa. Você viu que isso tudo dá um sentimento para ele de exclusividade. Às vezes, o colecionador, ele quer se sentir realmente especial, né? Mas ele também quer garantir que tem ali uma qualidade. Então, você pode trazer ali, você vai ter em mãos uma fotografia impressa num papel egípcio, não sei o quê. Aí, esses atributos materiais, eu nem sei se existe o papel egípcio para fine art, tá? Estou aqui na maior gambiarra, mas é só para poder trazer, não perder esse exemplo. O que que você vai trazer? Você pode trazer aqui atributos é, é, palpáveis,
mas que, na verdade, estão refletindo aquilo que ele quer sentir e que você pode fazê-lo sentir, tá? Então, por exemplo, meu plano de acordo, você pode esperar a orientação real, não promessas exageradas, aquilo que eu já falei lá no início. E eu estou dizendo aqui, quando eu falo assim, cara, não faz parte da minha divulgação dizer que você vai faturar X vezes mais, porque não depende só da sua narrativa, depende de uma série de outras coisas. Por exemplo, a Lise, hoje eu já foquei na Lise, hein? Ontem estava enchendo o saco do Fernando, hoje vou encher o saco da Lise. A Lise, ela vende, é uma loja, né? E claro que ela precisa de resultados, de vendas. Mas só que não depende só da narrativa dela, vai depender do atendimento dela, vai depender da página que ela vai ter, do site que ela vai ter, dos processos de venda dela, do tráfego que ela vai fazer. Então, eu acho muito perigoso a gente, quando eu disse lá hoje no grupo, né, que o marketing não precisa ser inteligente, precisa ser. É isso, sabe? Porque senão a gente cai numa armadilha e a gente compromete, a gente coloca em reputação a nossa marca. Então, alinhar expectativas é muito precioso, tá? Então, eu digo, E, você pode esperar a orientação real, de verdade, não promessas exageradas. Eu não complico nem escondo o bastidor. Aí eu já estou dizendo assim, você vai ver técnica sim. Você entende por que cada coisa existe. Porque, para mim, para que você tenha autonomia para replicar aquilo que eu estou te ensinando, eu preciso que você entenda o porquê de estar fazendo aquilo. Porque a gente está trabalhando ali com estratégia, com inteligência. Então, você vai precisar ter esse manejo de flexibilizar a sua narrativa, de alterar. Se eu falar para você que não, eu vou estar mentindo, eu não posso fazer isso. E aí, se eu falar para você que não, eu preciso dizer para você assim: se você quiser fazer só a mesma, usar a mesma narrativa sempre, para sempre, aí tudo bem. Aí o resultado está pronto. Mas aí é isso. Vamos lá. E Tati, agora eu vou trazer. Pode falar, Aline. e eu ainda tenho um agravante que eu dependo de fornecedor também. Isso, exatamente, exatamente, exatamente. E, por exemplo, isso do fornecedor é muito importante. Ontem, pela segunda vez, eu não sei se vocês usam o Canva e tal, eu não uso muito, mas tem clientes que usam, ficou fora do ar. Imagina você tem uma entrega e o seu fornecedor te deixou na mão. Cara, o cliente, ele não quer saber o que aconteceu. Você tem que ter aí um jogo de cintura para negociar com ele. Por exemplo, aqui comigo, que acontece muito em mentoria. Eu moro numa área no Rio, eu moro na Tijuca. Nós somos cercados de comunidades por todos os lados. E aonde eu moro, tem muito gato de luz nos postes. Volta e meia, eu tô sem luz. E assim, porque estoura o transformador, qualquer coisa assim. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso ali entender como é que o meu cliente pode é, é, alterar esse horário, porque ele está contando comigo. E é uma situação muito desconfortável, mas é aquilo, você precisa entender. Então, o que é que você pode fazer? Você pode oferecer, por exemplo, no meu caso, o que é que eu faço? Eu flexibilizo, tento me remanejar a minha agenda, eu abro assim, olha, pode ser no dia e no horário que for melhor para você, no horário, sabe? A gente tenta entender. E aí também, sabe, o relacionamento que você constrói que faz a pessoa também flexibilizar nesse sentido. Então, tudo é relacionamento, porque as pessoas se conectam com pessoas. As pessoas, elas compram de pessoas, né? Então, vamos lá, os exemplos práticos que eu trouxe. Nutricionista. A nutricionista, o que que ela tem? Um plano de processo. Você agenda uma consulta inicial, nós organizamos a sua rotina alimentar e você aplica o dia a dia, começa a sentir uma leveza total. E o plano de acordo dessa nutricionista? Sem terrorismo nutricional, sem a orientação simples, respeitando a sua realidade, nada de restrições sem sentido, clareza sobre cada escolha e você não fica perdido no processo. Gente, eu trouxe 4 exemplos que eu botei no PDF, mas como vocês já viram, eu vou passar por eles e vou chegar logo no exemplo de vocês, tá? Para a gente não perder tempo.
Quer dizer, não gastar energia nisso e sobrar um pouquinho para a gente fazer um olhar específico. Então, eu trouxe da psicóloga. Esses exemplos que eu trouxe lá no PDF fez sentido para vocês? Vocês conseguiram visualizar o de vocês a partir daqui. Então, vamos lá. A espiritualidade, né? O que que eu pensei aqui para a espiritualidade? Eu ainda não li o que que a Rita fez, mas vamos lá. O plano de processo poderia ser: você agenda uma sessão de alinhamento, você avalia a gente avalia a sua energia, a sua história, o seu momento presente, você pratica a fé no dia a dia e começa a sentir paz e clareza. Esse processo está alinhado com a proposta dela como marca. E só ela que oferece fé, a prática da fé. E aí já torna isso aqui, esse 1, 2, 3, que poderia ser igual ao do Fernando, único. É dela. É só dela. O plano de acordo. Aí aqui ela mostra coisas que vão reduzir esse medo. Né? Ela alinha expectativas. Ela pode dizer, sem religião, sem dogma, uma linguagem simples e acessível. Vou respeitar o seu ritmo interno. Eu vou te dar clareza em cada etapa desse processo. Eu vou te dar presença. Eu vou estar presente com você. A Rita não gosta dessa palavra, mas assim, como eu trouxe aqui para mostrar, presença, verdade e acolhimento real. Aliás, essa frase ela não usaria, tá? Mas e como eu usaria, eu trouxe para mostrar para vocês. Ela deve estar morrendo de rir, que ela... Eu sempre falo essas coisas para ela nos nossos encontros. Sem promessas irreais, o misticismo, apesar de que o misticismo, apesar de que a religião faz parte do trabalhar com ela, mas não é isso que ela quer que conecte esse cliente dela. Ficou claro aqui da espiritualidade? Vamos ver agora aqui o público 40 mais para Sergi. O que que eu pensei? Eu ainda nem linkei, não está linkado com o que você me mandou, tá? Isso aqui eu já tinha preparado ontem. Mas vamos ver. Você pode dizer assim: você agenda uma conversa inicial. Você exploramos a sua história, as suas forças e as suas possibilidades atuais. E você aplica esses ensinamentos, esses aprendizados, essas práticas de bem-estar e fortalece a sua mente. Isso aqui é um processo de 3 passos, claro. E aí vem o plano de acordo que a Sergilene pode oferecer, que ela pode dizer: nada de discurso motivacional vazio, conversas reais baseadas na psicologia positiva. Quando ela fala, toca na psicologia positiva, ela está trazendo ali, intrinsecamente, a autoridade dela. Mas ela não tá credenciando a psicologia positiva, não está dando uma carteirada. O ritmo respeitoso para a sua fase da vida, ela está mostrando um carinho ali, um olhar, a clareza sobre cada exercício. Entende que ela está alinhando expectativas, ela está dizendo assim: pode confiar em mim. Confie em mim que no exercício que eu vou passar com você vai ser simples para você fazer. Eu vou estar do seu lado. Eu não vou estar te dando simplesmente motivação para você seguir em frente. Eu vou estar te levando para seguir em frente. Fez sentido, Sergio? Vamos ver agora aqui o da assistente virtual comercial, da Priscila. Você tem aqui, olha, 3 passos. Você envia as suas necessidades e prioridades, você organiza a sua rotina comercial e assume as suas demandas, e você ganha tempo e começa a focar no que importa. É isso que o cliente dela quer para ter certeza de que ela precisa da Priscila. E aí os planos de acordo, né? Para, tipo, lacrar ali que o cara pode contratar ela sem medo. Eu vou te dar uma comunicação rápida e transparente, não vai ter complicação nem burocracia, porque, na verdade, ela desburocratiza o atendimento daquela pessoa. A organização consistente, você sempre sabe o que está sendo feito. Isso, para um dono de negócio, é primordial, né? Ele vai delegar o atendimento comercial dele. Poxa, ela dizer para ele que ele vai sempre saber o que está sendo feito é uma segurança. É isso que ele precisa saber. A confidencialidade também, o compromisso com prazos e entregas. Está vendo que todas essas coisas parecem óbvias para quem vai contratar a Priscila, mas ela precisa dizer para poder trazer essa segurança para a pessoa, para o cliente dela. Vamos ver agora aqui a drenagem linfática. A drenagem linfática, você agenda a sessão, o segundo passo, avalia as suas necessidades e aplica a técnica adequada, e o terceiro passo, seu corpo responde. Você vai ter leveza, desinchaço e bem-estar.
O desinchaço poderia até tirar, entende? E o que que isso quer dizer? Como é que a pessoa, como é que a gente pode alinhar as expectativas desse plano para a pessoa? Olha, vai ser a técnica correta, você não vai ter dor. Não sei se vocês já fizeram drenagem, mas dói. An- Pelo menos em mim, mas eu fiz numa situação de que eu tive trombose. Gente, isso aqui também não é sobre mim, esquece. O ambiente confortável e acolhedor, sabe? Eu vou trazer ali, sei, uma cromoterapia também. Você vai gostar, vai ser bacana para você, vai ser relaxante. Eu vou te explicar tudo que eu estiver fazendo. Aonde eu tocar no seu corpo, eu vou te explicar o que que a gente vai fazer ali. Você vai saber exatamente o que que vai acontecer na nossa sessão. E o resultado que você vai ter é um resultado real. Pode ser que você, na primeira sessão, não saia completamente, aí você pode dizer desinchada, porque talvez seja a expectativa real da pessoa. Mas com o tempo você vai entender os benefícios são muito maiores. Enfim, essa é a drenagem linfática. Vamos ver agora aqui o plano da mentora de arquétipos e negócios. Como é que ela pode mostrar os 3 passos do processo dela? Ela pode dizer: você preenche um diagnóstico arquetípico, nós mapeamos o seu arquétipo dominante, a sua estratégia de comunicação, e você aplica a sua narrativa e começa a atrair o público certo. Quando eu falo de arquétipo, quando eu tenho um produto que se chama terapia da marca, que são várias ferramentas individuais que você pode, assim como eu estou fazendo aqui com vocês o storytelling, tem lá o de arquétipos de marca, né? Mas é com uma abordagem diferente da dela, por exemplo. Mas os passos são esses. Como é que você vai mostrar para alguém um caminho se você não tem um diagnóstico? Então, para esse tipo de serviço, que também pode ser a mentoria, etc., a gente precisa colher informações. E, ao mesmo tempo que esse é o primeiro passo do seu processo, acaba também sendo um plano de acordo, porque você mostra para a pessoa que você vai estar olhando para ela. A mesma coisa, por exemplo, você vai oferecer uma mentoria, e aí quem vai conversar com o seu possível interessado não é você, é o seu assistente. Isso, para mim, soa estranho, né? Como é que um mentor, como é que vai avaliar, validar a necessidade daquele prospect se não é ele que está conversando com ele, né? Para poder fazer o fechamento, o fechamento desse contrato, enfim. Então, o plano de acordo. Pode falar, Fernando. Aí eu vou aproveitar e beber um golinho de Coca-Cola zero. Fala. Não achei que você está explicando. E esse exemplo, eu acho que para mim bate muito com a questão que você tinha dito logo no começo, que de acordo com o nível do cliente que você quer, é o tipo de comunicação. Que, por exemplo, Exato. arquétipo, não para quem é totalmente iniciante, é uma coisa que a pessoa não tem nem noção do que é. Exatamente. Ou então ela viu passar, ela viu todo mundo falando, mas ela não sabe o que é. Sim. É isso Não, aí. só isso. Então, de repente, para você, o primeiro passo é realmente um briefing, sabe? O que que é briefing? O briefing é um questionário onde você colhe ali as informações principais para você visualizar o problema daquela pessoa, tá? No meu caso, por exemplo, eu uso um briefing, um questionário grande, mas muitas pessoas têm dificuldade em preencher esse questionário. Então, além desse questionário, eu tenho uma sessão, tá? Uma sessão para a gente validar o que eu entendi desse briefing. E nessa hora eu faço perguntas que vão extrair da pessoa aquilo que ela não conseguiu me contar. Esse é o primeiro passo, entendeu? Então vamos lá. E o plano de acordo? Aí ela diz lá para a pessoa: olha, não é uma fórmula pronta, não é misticismo. Eu não sei se os arquétipos aqui, acredito que ela fale arquétipos de marca, ela vai dizer, não é uma ligação com os arquétipos de Jung. Tem uma série de coisas que ela pode deixar ali claro para a pessoa, né? Então é isso. Vamos ver aqui o próximo. É a loja da Lise, de fotografia fine art. Quando eu fiz isso, eu ainda não tinha lido o que vocês fizeram. E aqui o que eu tô mostrando para vocês, gente, para deixar bem claro, não é o que vocês têm que fazer.
é só o meu olhar. E eu não sei a história toda de vocês, eu estou conhecendo vocês agora, né? Estou me conectando a vocês, eu estou conhecendo cada dia um pouquinho mais. Já estou, assim, envolvida e conectada, mas é o meu olhar. Então, vamos lá. Você podia dizer, você escolhe a obra que te toca, então você tem ali uma vitrine. Nós produzimos com qualidade fine art e certificação, e você recebe a peça pronta para transformar o seu ambiente. Você botou ali 3 passos, que é o que você pode entregar para ele. Ah, não, Tati, mas eu posso fazer. Eu sei, mas esse pode também, nesse momento, não é o que a pessoa precisa, o seu cliente precisa saber para se conectar a você. Você pode falar sobre isso no seu conteúdo, fazer um conteúdo específico sobre aquele ponto, fazer um conteúdo específico sobre tipos de impressão, fazer um conteúdo específico, o que que é fine art? Fazer, sabe? Você pode fazer conteúdos específicos, mas a sua comunicação para falar e para vender, para quem vai comprar de você, precisa ter essa clareza. E o plano de acordo? O plano de acordo você pode dizer, cara, eu nem sei se existe isso, tá? Mas uma impressão com padrão museológico, eu achei isso chique. Existe sim. Eu achei isso Sim. chique. Eu que eu dei uma pesquisada, eu achei isso chique, achei que isso dá um valor, né? E olha que até agora, Literalmente. pois é, e eu não queria falar a palavra valor, eu estou me segurando desde o primeiro dia, porque quando a gente fala em marca, a gente fala em valor de marca o tempo inteiro, e não é necessariamente de dinheiro, né? De valor, mas não é preço, é valor. Mas só que quando você fala com padrão museológico, você está elevando o nível ali. Isso é muito importante. Aí você tá nessa hora, você está alinhando expectativas com aquela pessoa que vai investir naquilo. E, ao mesmo tempo, com o ego daquela pessoa, com a vaidade dela. Entende como isso é importante? Você está dizendo para ela assim, você vai receber aquilo que você quer, sabe? Outra coisa, obras exclusivas e certificadas. A orientação, olha isso que bacana. Uma orientação personalizada para você escolher. Isso pode ser um bônus do seu atendimento. Simulação do quadro no seu ambiente. Olha que maravilha isso. Isso deixa a pessoa segura. Eu tenho uma cliente, uma mentorada, que é a Bia, e ela faz coisas lindas. O Instagram dela é Ateliê Bia Gama. Ela cria estampas, Ateliê B Gama. Ela cria estampas autorais. Ela se aposentou e realizou o sonho dela, que é ser artista. E aí sempre pintava e tal, mas agora ela faz estampas autorais, né, digitais, e imprime em vários tipos de tecido e cria peças maravilhosas, além de quadros também. Isso é muito legal. E é isso, sabe? Ela faz essa simulação do ambiente, ela tem essa qualidade do material e ela pode usar tudo isso nos planos de acordo dela. Bom, enfim, a embalagem, isso é importante também, né? Como é que o cara vai receber isso? Quando você mostra isso para ele, você tá mostrando para ele que você está alinhado às expectativas dele de que ele vai receber ali tudo certinho. E a transparência sobre prazos e edições limitadas. Eu sei que você falar de edição limitada é um gatilho de escassez no marketing, mas só usa se for realmente real. E no caso de obras certificadas e obras numeradas, é muito importante você falar isso. Eu, por exemplo, eu não sei se dá para vocês verem daí, mas depois eu mando uma foto para vocês. Ali naquela minha parede ali, são desenhos enquadrados de amigos meus e meus também, mas são numerados, acho isso tão chique. E não que eles tenham feito 10, pode ser que eles tenham feito 500, mas pode ser que o meu seja 499. Mas eu acho isso de uma delicadeza, sabe? Isso é uma coisa que deixa a gente se sentir especial. Então é muito bacana fazer isso. Alguém, Sergi, pode falar, Sergi. Você falou aí da embalagem, eu me lembrei daquele filme Um Senhor Estagiário, acho que é ele. Qual? Um Senhor Estagiário, Ah, que é com o maravilhoso! Robert De Niro e Aham, aham. como é o nome dela, que fez O Diabo Veste Prada. Sim, E maravilhoso. aí tem uma cena que alguém reclama do produto, como ele foi embalado, e ela faz assim,
uma verdadeira revolução por conta dessa embalagem que não foi feita de acordo com o padrão que ela estabeleceu, né? Aí, E que, quando você falou da e que o embalagem, eu me lembrei consumidor justo estava dessa. esperando. E que o consumidor estava esperando. Maravilhoso, ótima lembrança, ótima dica. Aliás, esse filme é excelente. E tem tudo a ver com o seu nicho, Sim, né, Serginho? Maravilhoso, sim, do envelhecimento positivo. Mas é isso. Então, são atributos emocionais. Quando a gente fala de plano de acordo, a gente está falando de atributos emocionais. Mesmo que seja algo físico, para a gente é físico, né? Você vai gastar dinheiro para fazer aquilo. Você vai investir naquilo, mas o seu cliente, e você, obviamente, na hora que você precificar o seu produto, você vai considerar tudo aquilo. Mas o seu cliente não quer saber que o que ele vai comprar é mais caro por conta disso. Ele quer só focar, ele só precisa sentir o que ele espera sentir. Às vezes ele nem sabe que vai sentir, mas quando desperta nele essa sensação, esse sentimento, aí ele se apaixona por você. Aí ele deixa de ser seu cliente e vira seu fã. Isso daí como é que fala? É o creme de la creme. Nossa, isso ninguém fala mais, né? Meu pai falava, né, que eu muito velho. Mas vamos lá. Vamos ver aqui o próximo. A transista. Aqui a transista, eu pensei na Aline, porque nela especificamente, ela é novinha, ela tem 21 anos, eu acho, ou 20, né? Então ela esbarra naquela questão da, cara, mas ela é muito nova, ela vai saber fazer. A gente não sabe a vida dela, eu não sei nada da vida dela. Será que ela vem de uma família de transistas? Será que ela começou a fazer tranças desde quando ela era pequena nas amiguinhas dela? A gente não sabe a história dela. E aí eu pensei assim, primeiro, e nem quem vai comprar dela. Então eu pensei, 3 passos. Você escolhe o estilo de trança, eu preparo o seu cabelo e realizo a técnica. Aí ela está mostrando já que ela tem uma autoridade, a técnica que ela domina. E você sai linda, confiante, com cuidado, pós-trança, orientado. Eu vou te mostrar o que que você vai fazer. Ela já mostra ali que faz parte do processo dela, e não simplesmente para alinhar a expectativa, é porque ela faz questão de deixar isso claro. Então, os 3 passos dela são bem simples, assim. E aí, para ela alinhar expectativas com as clientes dela, com os clientes dela, você não vai ter dor, é sem pressa, porque trança demora, gente. Minha filha, às vezes, fica 8 horas sentada na cadeira lá na transista fazendo tranças. Mas fica lindo. Depois vocês podem ver que linda que fica. Tem lá no meu Instagram fotos dela por todos os lados. Mas, enfim. Que, aliás, é @Tati Marcelli. Convido vocês a me seguir. Eu também sigo vocês. Mas, enfim. Rapidinho, mais um parênteses. Porque agora, né, estou conectada a vocês e vou ficar de olho em vocês, tá? O plano de acordo. Ela pode dizer, aqui a gente tem higiene e cuidado em cada etapa, isso é importante. Vocês sabiam, olha, pensando nela como transista, vocês sabiam que, por exemplo, uma pessoa que tem um cabelo natural, crespo, ondulado, e vai num salão, se ela lava o cabelo no mesmo lavatório, aonde dias atrás alguém fez uma escova progressiva, esse lavatório vai danificar o cabelo dela? Aprendi isso com a minha filha. Pois é. Então, para quem faz esse tipo de cabelo, é muito importante esse tipo de garantia, né? Então, vamos lá. Ambiente acolhedor, ela pode falar preço justo e transparente. Por que que eu coloquei o preço justo e transparente aqui no plano de acordo da transista? Porque é muito específico a discrepância de valores cobrados de uma transista para outra. E não que tenha que existir um patamar, mas justamente se, por exemplo, se você vai fazer, a gente tem um exemplo da sobrancelha, né, da Natália Billy. Por que que as pessoas pagam tão caro? Né? Ela tem lá os atributos dela que fazem a pessoa pagar aquele preço. Aí a pessoa que está começando, mas ela também vai cobrar caro. Aí a primeira questão vai ser, ela está pensando que é quem? A Natália Billy? Não. Ela está pensando que ela é a pessoa, que ela é ela mesma. E ela tem o valor dela. A gente não pode botar preço no trabalho de ninguém. Por isso é que quando você se posiciona que o seu preço é justo, você também está alinhando expectativas com o seu cliente. Por exemplo, você pode oferecer um produto de R$ 5.000, enquanto uma pessoa oferece de R$ 1.000.
Quem está procurando por preço, o primeiro questionamento vai ser: por quê? E aí é que entra o posicionamento. A gente não está falando de posicionamento, né, aqui, mas só para deixar, para dar um alerta em vocês que é muito importante vocês terem consciência e abraçarem quanto realmente vale o trabalho de vocês, tá? Não segue uma tabela, não segue uma concorrência, segue aquilo que faz sentido e paga as suas contas, os seus boletos, que compra os seus sonhos e que se alinha à sua entrega, principalmente. Pronto, fecha parênteses. Vamos lá. O outro exemplo, a estrategista. Aí, ó, Fernando, estrategista para artistas músicos independentes. O que que eu pensei aqui para o Fernando? Os 3 passos. Você apresenta o seu projeto e a sua identidade musical. Agora eu já penso diferente, tá, Fernando? Que a gente não tinha conversado, mas eu botaria no seu primeiro passo o briefing, tá? Mas vamos ver aqui pensando como estrategista, né? No seu serviço de estrategista. Você apresenta o seu projeto e a sua identidade musical. A pessoa já vem com algo pronto para você. Criamos a sua estratégia de posicionamento e divulgação. E o terceiro passo, você lança e cresce com uma direção clara. Faz sentido isso? Legal. E aí você tem os seus alinhamentos de expectativa, o seu plano de acordo para essa pessoa. Como é que vai ser isso? Olha, fulano, sem fórmulas virais, porque eu não posso garantir, porque não depende só da nossa estratégia. Estratégia verdadeira, personalizada, alinhada à sua arte, alinhada ao estilo do que você fala, alinhada à mensagem que você transmite, alinhada aos seus valores, à sua personalidade. Você pode acordar com ele. A comunicação entre a gente vai ser simples, direta, não vou ser técnico contigo, não vou trazer jargões da indústria, eu vou trazer aquilo que você precisa saber para colocar em prática essa estratégia. Outra coisa, a gente vai ter ali muito bem mapeado um cronograma sobre metas, sobre prazos, sobre os próximos passos, porque a estratégia, no caso de você divulgar a música, você tem ali, né, tem liberação da plataforma, tem não sei o que lá, você precisa estar com isso tudo alinhado. Ai, gente, eu me sinto muito impostora falando liberação da plataforma, falando lá do papel da Lise, sabe? Porque, assim, não é o que eu entendo, mas estou fazendo associações. Então, me perdoem, levem isso como um exemplo positivo, tá? E você pode dar também, como acordo para ele, um foco na autonomia dele. Não é porque você é estrategista que você vai invalidar o que é importante para ele, o que faz sentido para ele. Você pode mostrar para ele, olha, por aqui, a gente usando essas ferramentas, a gente vai conseguir chegar ali. Usando essas daqui que você quer insistir, a gente vai, pode ser que a gente chegue também, mas a gente vai levar mais tempo. Está disposto? Como é que a gente pode negociar isso? Né? Porque, gente, ó, eu já devo ter falado isso nos outros dias. Quando a gente lida com o nosso cliente, todos nós somos marcas, tá? Seja como cliente, seja como negócio. E quando a gente está lidando com negócios, a gente está lidando com sonhos. Quando a gente está lidando com os nossos clientes, a gente também está lidando com os sonhos que eles querem realizar. Então, tanto um lado quanto o outro, é injusto a gente tentar como é que é? Invalidar esse sonho. Então, a gente tem que olhar com muito respeito. A gente tem que olhar com muito respeito e com a premissa de que o nosso objetivo é fazer dar certo, é levar aquela transformação, é chegar naquele ponto, tá? E aí, a foco na autonomia. Fez sentido para você isso, Fernando? O que que você fala para mim? Fez muito sentido, inclusive algumas coisas que você colocou, com a questão de meta e prazo, é bem importante, e a questão da autonomia é uma coisa que eu foco muito no sentido de que eu tô cooperando com o artista, eu não tô impondo a questão, não, é desse jeito e pronto, acabou. Não, a gente negocia e tem coisas que eu falo, olha, igual você mesmo relatou, tem coisas que, por esse caminho aqui vai ser um pouco mais complicado. Ou esse caminho aqui funcionou em 1980, tá? É, Estamos em 2025, esse caminho aqui não funciona mais. Mas tudo sem desmerecer. No caso, é sempre uma conversa muito aberta que eu gosto de ter.
e falar a real mesmo, sem muito promessas vazias, né? Isso. Uma coisa que Entende que a você. promessa é diferente de alinhar de expectativa, Isso. né? E a promessa, alinhar de expectativa, você torna aquilo tangível, mais perto da Isso. realização, né? Então tá, posso continuar? Sim, sim. Então agora vamos para Fátima, que ela é mentora e ela também oferece cursos para designers instrucionais, né, Fátima? Então, olha o que que eu pensei. Eu ainda não tinha lido o que você mandou, tá? Da tarefa. Isso é o que eu fiz ontem. Qual o plano de processo que eu pensei que a Fátima pode adotar, os 3 passos? Já que ela tem, né, as mentorias, a consultoria e o curso. Ela pode botar assim: você escolhe o programa que faz sentido para você. O foco dela, só para deixar claro, é no desenvolvimento pessoal dessa profissional. Estou errada, Fátima? E não chega a ser um reposicionamento, mas uma reafirmação de posicionamento na carreira dela, para ela se colocar de uma forma mais assertiva. Então, ó, você escolhe o programa, nós alinhamos habilidades e suas forças, né? Ela está mostrando que ela também vai focar no desenvolvimento pessoal dessa profissional, e você se reposiciona com clareza e confiança. Fez sentido para você esse plano de processo de 3 passos, Fátima? E aí a Fátima vem e traz as expectativas, ela alinha as expectativas com essa cliente dela. Ela pode dizer que não vai ter jargão, apesar de ela ser uma profissional, designer instrucional, estar falando com outros profissionais, designers instrucionais, no momento onde ela deixa de usar jargões da profissão dela, ela se coloca como pessoa falando com outra pessoa. Deixa de ser um curso técnico, deixa de ser um treinamento técnico para ser realmente uma parceria de pessoas que têm ali o mesmo ambiente profissional, ou a mesma vivência profissional, que é isso que vai conectar essa relação de mentora, mentorado, de aluno, professor. E aí, o que ela também pode alinhar de expectativa? Clareza de carreira. Ela sabe o que a pessoa está vivendo. Ela tem muitos anos de experiência e ela traz isso. Então, ao invés dela falar que sim, ela tem X anos de carreira, ela vai dizer: eu sei o que você está passando. A gente já viu isso lá no quando a gente fala do guia. O acompanhamento real, sabe? Assim, eu vou estar do seu lado, eu vou estar ali. Porque é uma característica de quem procura uma mentoria de carreira, uma mentoria de desenvolvimento pessoal, é essa demanda de precisar o guia estar ao lado, de precisar o guia dar um empurrão às vezes, sabe? Dar uma puxada. Então é importante essa expectativa. O respeito ao seu tempo, né? Talvez pelo tipo de serviço que a Fátima ofereça, ela flexibilizar essa entrega. Então, de repente, ela, por exemplo, ela agora vai lançar um curso no início do ano, e aonde ela vai ter ali muitos módulos de aulas gravadas para poder a pessoa conseguir fazer no tempo dela. Mas, ao mesmo tempo, ela tem a entrega ao vivo, que é para a pessoa estar sempre lembrando de que, olha, ela está do meu lado. Então, esse alinhamento é fundamental. Mais uma vez, isso eu acho que cabe em todos os nichos, né? Sem as promessas mágicas e a direção prática. Eu vou te direcionar. Por isso que você, lá no início, quando você pergunta, quando você fala no passo 1, você escolhe o programa, e aí você diz, a direção vai ser prática para essa escolha que você fez. Você pode até ajudar a pessoa também a escolher, orientar como é que pode ser essa escolha. Pode estar dentro desse primeiro passo. Fez sentido para você, Fátima? Tem sim, Tati. Algumas coisas estão bem parecidas com o que eu coloquei. Tem também a questão da comunidade, né? Que Sim, faz parte aí do pertencimento, né? Eu acho que também é legal isso dentro da do plano de expectativa. acordo, né? E isso é muito legal na comunidade. Por exemplo, lá no Casulo, a gente formou uma comunidade. A minha intenção era essa, sabe? Trazer pessoas
que queiram falar sobre aquilo, porque quando você troca experiências, você se faz pertencer a uma comunidade. Então, essa sensação de que não estou sozinho nisso, apesar, por exemplo, vocês que estão aqui ao vivo comigo, cada um tem um nicho diferente, mas estamos todos vivendo as mesmas, enfrentando as mesmas dificuldades. Ou então a gente aprende com o outro. E quando você lidera uma comunidade, né, com a sua experiência, com a sua vivência, quando você é guia dessa comunidade, você se coloca nesse lugar. O seu plano de acordo é exatamente esse. Vem, eu tenho essa comunidade para você ficar seguro. Muito bem colocado, para Fátima. Bom, querem falar mais alguma coisa sobre esses exemplos que eu dei? Ficou faltando alguém? Eu acho que não. E aí, no plano, eu trouxe aqui essas dicas para poder. Como é que eu cheguei nesses pontos que eu trouxe para vocês, né? E como é que vocês também devem ter chegado, às vezes, sem perceber, só com aquela orientação que eu já tinha deixado no PDF. Simplicidade vende, gente. O seu plano, ele precisa parecer tão simples que a pessoa vai pensar assim: eu consigo fazer isso agora. Mesmo que esse agora seja um pouco longo, mas a sensação que ela vai ter, tá? Isso tudo alinhado, né? Não use mais do que 3 passos no seu plano de processo. Se passar disso, perde a força. E 3 é mágico, tá? Para o cérebro humano. Então, 3 dicas de não sei o que, ó. As dicas que eu botei aqui, eu botei de 3 em 3. Quando lá no início, nos primeiros dias, quando eu mostro os exemplos, está de 3 em 3. 3 é mágico para o cérebro humano, não é numerologia. Nesse caso, é da neurociência mesmo. Opa, deixa eu voltar ali. Os acordos eliminam o medo, né? Isso eu mostrei para vocês agora. Quando você alinha expectativas, você elimina o medo, você demonstra cuidado, você demonstra que você está prestando atenção naquilo que a pessoa sente, e isso reduz objeções na hora da compra. E você tem que deixar o seu plano com o seu jeito, né? Tudo que eu fui mostrando para vocês, com certeza, vocês viram assim: pô, isso aqui também serve para mim, isso aqui também serve para mim. Serve mesmo. Só que a diferença de quem vai usar de um jeito ou do outro, você que vai dar. Isso vai ser o seu diferencial. E aquela frase que eu adoro: quando a gente entende que a gente é único, que a gente é foda, que a gente é forte, original, desejável e autêntico, não tem concorrência, não tem plano igual, não tem guia como a gente. E nem vai ter um herói como o nosso da nossa história, tá? E foque... o seu plano não é o seu método, isso também deixei claro, né? Então, quando você estiver traçando o plano, se você coloca ferramenta, técnica, fluxograma, você complicou. Isso pode ser no momento seguinte, depois que ele já contratou o seu produto ou serviço, aí você pode mostrar as suas ferramentas, você pode mostrar os seus caminhos. E foque no que o cliente faz. O seu plano, cada passo dele tem que responder o que a pessoa faz ao seu lado. Então, agenda, preenche, tudo, sabe, com o que ela vai fazer. E aí, um resumão dessas dicas, né? O plano mostra um caminho fácil para o herói seguir. 3 passos bastam, parece pouco, mas não é. O cérebro, ele ama simplicidade. Nada de complicar com técnica, com método, com bastidor. Deixa isso, quando você for aprofundar, deixa isso intrínseco, embutido nos seus processos de trabalho. Aqui a gente está falando de conexão ainda. Use verbos simples, use a linguagem do cliente. Lembra que ontem, quando a gente falou do guia, a gente falou eu falei para vocês que é importante a gente falar como ele fala? Então, usa palavras simples para ele entender se ele fala simples. Usa palavras que fujam do técnico, porque o técnico amedronta um pouco e afasta. Foque no que a pessoa faz, não no que você faz. Você não é o protagonista. Você só vai guiar para aquela pessoa obter a transformação que ela quer. E os acordos reduzem medo, clareza, cuidado, direção e, claro, cada plano deve ter a sua cara, não a do vizinho, tá? Isso aqui eu adoro, ó. Quando o caminho é fácil de explicar, o cliente pensa: tá, sim, eu vou. E aí tem a tarefa de hoje,
que vocês já brilhantemente já fizeram, adorei, cara, fiquei muito feliz olhando ali no grupo, eu vou responder vocês à tarde. Eu acho muito bacana isso, muito obrigada pela generosidade de vocês terem compartilhado isso comigo e com o nosso grupo, com a nossa comunidade. E, bom, o seu plano é onde a força encontra clareza e onde a sua marca começa a virar desejo. Entende como storytelling, como essa técnica, por exemplo, que eu estou trazendo para vocês, faz parte dos pilares de uma marca foda. Essa foi nossa elucidação de hoje. Amanhã a gente vai falar sobre ação, sucesso e fracassos. E é o nosso. E aqui, ó, tá vendo? Olha só, já tô sem. Aqui é dia 4 amanhã. Bom, quero saber de vocês o que fez sentido, como é que tá aí a cabeça de vocês, está explodindo? Já estão visualizando a narrativa final de vocês? Já estão vendo como é que vocês estão conseguindo enxergar o cliente de vocês? Estão conseguindo enxergar você no 1 a 1 com o cliente, falando com ele? Quero saber aí, me contem. Oi, eu espero que você esteja gostando do desafio roteiro da Marca Foda. O meu objetivo aqui é iluminar a sua mente e eu já peço licença para te oferecer algo muito especial que eu criei para acender de vez um holofote sobre a sua marca foda. Todos os anos, no período da Black Friday, eu ofereço um produto exclusivo por um preço muito acessível para que mais pessoas sintam na pele a experiência incrível de ter uma marca que conta histórias que a iluminam e a tornam reconhecida, desejada e inesquecível. A Foda é a imersão que eu só ofereço agora na Black Friday, com material exclusivo e mão na marca, além do meu acompanhamento ao vivo. É a continuação natural desse caminho que abrimos aqui juntos no desafio, só que agora com mais profundidade, mais possibilidades e aplicação real em qualquer tipo de conteúdo seu. Depois que você se inscreve pelo QR Code ao lado, você entra no conteúdo, entende as ferramentas e se prepara com clareza e intenção para a nossa imersão ao vivo, o primeiro dia. São 2 dias, onde nós vamos lapidar a sua narrativa, olhando de perto para a sua marca. E você vai terminar o Narrativa Foda dominando a sua narrativa e saindo com vários storytellings prontos, claros e aplicáveis em qualquer conteúdo. Então vamos juntos acender a luz da sua narrativa, transformar sua essência de marca em múltiplos storytellings e formatos de conteúdo. Escaneie o QR Code ao lado ou clica no link na descrição do vídeo para você saber mais sobre a imersão Narrativa Foda.